pela tua palavra. Nós oramos e abençoamos a vida da tua serva. Nós reconhecemos que ela vem em nome do Senhor Jesus. Por isso declaramos que ela é bendita do nosso meio. Por isso nós abençoamos e nós louvamos ao Senhor pela vida dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. O pastor falou que eu tinha pedido a ele uma oportunidade. Há 2 semanas atrás, nós estamos vivendo nosso tempo de... Não virou Assembleia de Deus não, irmão, mas eu também dou oportunidade para minha esposa. Há 2 semanas atrás, a gente estava conversando em casa, né? Nós estamos nesse período de jejum e estudando o livro Uma Vida com Propósitos. E antes dele viajar, a gente andando de carro... nós andamos de carro e aí eu comecei a conversar com ele, né, sobre a questão de propósito, né? Tantas pessoas a gente olha assim às vezes e tenta olhar qual o propósito de certas atitudes, enfim. E aí eu mesma me questionando, né? Porque eu acredito que todos que estão estudando o livro, estão fazendo os devocionais, começaram a se perguntar qual o propósito de vocês na terra, né? Que o Senhor tem para as nossas vidas. E isso foi muito forte no meu coração umas 2 semanas. E na semana passada nós tivemos a triste notícia de que perdemos a nossa pastora, a nossa amiga, a esposa do nosso pastor Marcos, a Rossana. E esse foi mais um tempo que o Senhor me levou a refletir um pouco sobre propósito, sobre legado e sobre o que eu tenho feito de relevante na minha geração. Qual a diferença que eu tenho feito na vida das pessoas que me cercam. Rossana, ela foi uma mulher que exalava a graça de Deus por onde passava. Foi uma mulher que me ensinou muitas coisas, assim como o pastor Marcos, que me pastoreia desde os meus 16 anos, que me acompanhou na minha trajetória de adolescência, de juventude, no meu casamento. E perdê-la foi muito difícil. Entender, até hoje acho que a ficha não caiu um pouco pra gente, que Rossana não está mais no nosso meio. E lá no velório dela, o pastor disse um versículo que o Senhor levou ele, trouxe ao coração dele, quando ele recebeu a notícia que Rossana não estava mais entre nós. Está lá em João 12, versículo 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Esse versículo ficou ecoando na minha cabeça. Eu vim embora, a irmã Verinha e o irmão Marquinhos foram comigo no velório dela no domingo, e eu vim embora com esse versículo martelando na minha mente, né? Uma coisa tão forte. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E eu fiquei me perguntando, se eu morresse hoje, como Rossana se foi, se o Senhor me levasse, qual o fruto que eu deixaria? Será que eu teria feito diferença na vida de alguém? Lá nós vimos muitas pessoas que falavam, que compartilhavam a diferença que Rossana fez na vida delas. Eu fui uma dessas. E isso me levou a pensar muito sobre propósito, que você cumpre o propósito de Deus e automaticamente você deixa um exemplo, você deixa um legado, você transforma a vida das pessoas através da glória do Senhor na sua vida.
E eu queria compartilhar um pouquinho com os irmãos que o Senhor tem tocado no meu coração, que o Senhor tem falado ao meu coração, ministrado a minha vida. Qual o propósito, qual é o nosso propósito nesse tempo tão difícil na nossa cidade, no nosso país, no mundo, tantas coisas acontecendo, tantas barbaridades. Qual a diferença que a gente tem feito na nossa geração, na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa família? E para entender um pouquinho sobre o propósito, a gente tem que separar e entender a diferença entre missão, chamado e propósito. No dicionário, no Google, né? Antigamente era no dicionário, mas no Google a gente vai ter o significado de missão, que é incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem, encargo. Uma incumbência que a gente tem que fazer, é uma missão. E qual a missão que o Senhor deu para nós? Está lá em Mateus 28, se você quiser abrir, Mateus 28, 18 ao 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa foi a missão que o Senhor deu para nós. Lá em Marcos 16:15, ele também vai dizer: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A nossa missão é levar a palavra de Deus por onde nós formos. Aonde você estiver, o que você estiver fazendo, em qualquer circunstância da sua vida, você precisa levar a palavra de Deus. Você precisa revelar o Deus que você serve, que você conhece, que você busca todos os dias. A diferença de missão para chamado, e lá também a gente vê o significado, chamado ou vocação. A origem da palavra vocação, ela vem do verbo latino vocare, que quer dizer chamar. Vocação é o que temos de melhor a oferecer, trabalho que fazemos com alegria, sem aquele peso, esforço, aquilo que você tem prazer em fazer. O que você faz na sua vida? Você é um médico, você tem prazer na medicina? Você é um cabeleireiro, você tem prazer em fazer o cabelo das pessoas? Você é uma manicure, você é uma professora? O seu dom é lecionar, é ensinar, é passar informações, ensinamentos para as outras pessoas. O que você tem? Qual é a sua vocação? Você tem usado a sua vocação para a glória de Deus? Você tem levado a palavra do Senhor através da sua vocação, através daquilo que você tem prazer em fazer no seu trabalho, na sua vida? Você tem feito o que o Senhor nos mandou fazer? E propósito, Efésios 4:10-12 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Seja em qual circunstância, qual profissão o Senhor te chamou, Ele quer que você revele a glória dEle aonde você estiver. Seja você um médico, seja você um professor, seja você um administrador, seja você um caixa, independente da sua profissão, que você faça com amor, mas que em todo o tempo você revele a glória de Deus através da sua vida. E nós chegamos ao propósito, que é a intenção de fazer algo, um projeto, um desígnio, aquilo que se busca alcançar, um objetivo, uma finalidade. O propósito é a finalidade do Senhor nas nossas vidas. Compreendendo o seu chamado e correspondendo a ele, você cumpre o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida
sempre vai ter a ver com o propósito eterno dele. Você lembra ou você sabe, o pastor já falou aqui, qual é o propósito eterno de Deus? Alguém lembra? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Esse é o propósito eterno de Deus. Olha, irmãos, como a palavra do Senhor é viva, como a palavra do Senhor não precisa de atualização, como a palavra de Deus é perfeita. Ele deu uma missão, ele tem um propósito eterno, que é cumprir essa missão e é fazer a nossa família aumentar, é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória dele. E é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Nós levemos a palavra, que nós apresentemos ele para outras pessoas, que a nossa família cresça, nossa família Bíblia, nossa família pelo mundo, como o Ronaldinho ministrou aqui no louvor, que ela cresça, se multiplique. Mas esse crescimento depende e precisa ter algumas características. Nós vamos falar isso aqui. Deus quer uma família. Efésios 1:5 ele diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele quer uma família que tenha unidade. Desprezamos o propósito de Deus quando brigamos ou dividimos. Também todas as vezes cultivamos mágoas, reservas e desprezos pelo nosso irmão. Estamos atentando contra o propósito de Deus. Quando nós nos frustramos às vezes e ficamos mal com algum irmão, nós estamos saindo do propósito de Deus. O pastor fez uma série de mensagens aqui falando sobre a questão eu esqueci a palavra agora. A isca de Satanás, que é, eu esqueci a palavra. A ofensa, perdão, irmãos, eu esqueci completamente a palavra de ofensa. Que é sobre a ofensa, e isso nos leva a não ter a unidade que o Senhor quer para as nossas vidas. E isso nos afasta do propósito eterno de Deus, que é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. E Ele quer que nós tenhamos unidade. Romanos 8:29 diz: porque os que dantes conheceu também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer quantidade. Ele quer uma família de muitos filhos. Ele quer muitas pessoas. Ele quer que muitas pessoas venham para Pipquissamã. Ele quer que muitas pessoas sejam salvas para a glória dele. Ele quer que outras pessoas conheçam a palavra dele. Ele quer que o Espírito Santo invada o coração de muitas pessoas. Ele quer sim quantidade. Deus quer que sua família seja extensa e se ramifique por toda a terra. E que saiam daqui ministros e que saiam daqui pessoas que levem a palavra para os outros cantos da nossa cidade, para outros lugares do nosso estado, para outros lugares do nosso país. Ele quer essa quantidade de filhos, mas Ele também quer qualidade. Dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Deus quer filhos santos, amáveis, servos verdadeiros, generosos, ou seja, características que evidenciam em nossa vida a sua imagem. Ele quer quantidade, mas Ele também quer qualidade. Ele quer busca, Ele quer porta fechada, Ele quer adoração, Ele quer um coração voltado para Ele. Nós precisamos entender qual é a essência do propósito eterno do Senhor para as nossas vidas. O propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Deus quer unidade, qualidade e quantidade. Ele quer que nós sejamos essa família unida com muitos irmãos, mas que adore ao Senhor de todo o seu coração. E dentro desse propósito eterno, a gente começa a colocar o nosso propósito, que tem que estar alinhado ao propósito eterno de Deus.
Todos os nossos planos e ações não têm nenhum valor se não forem direcionados de acordo com o propósito eterno de Deus. Certamente, a razão de muitos cristãos estarem confusos e frustrados é devido ao fato de não conhecerem o propósito eterno de Deus para suas vidas. Ou seja, não tem um alvo, falta o alvo. E qual é esse alvo? Eu não sei o meu propósito, eu estou querendo que um anjo desça aqui e fale para mim qual é o meu propósito, quero que o pastor revele a mim qual é o meu propósito. Querido, você precisa ter um alvo. Você precisa ter um alvo. Mas aí você me pergunta, e qual é o alvo, Camila? E aí você vai ler lá em Filipenses 3,14. Prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo é Ele. O alvo é só Ele. A partir do momento que você entende que a sua vida tem um propósito e o alvo da sua vida é Jesus Cristo, você vai conseguir entender todas as outras coisas que às vezes permeiam a sua mente, as dúvidas, os questionamentos. O que eu vou fazer na igreja? Eu não tenho dom para cantar, eu não tenho dom para ministrar. Também não tenho não, irmãos. Não tenho. O Senhor tem puxado aqui a minha orelha, mas eu falo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É o Senhor que faz, não sou eu. E os irmãos precisam entender, nós precisamos entender que é Ele que dá o poder, a graça, Ele que libera nas nossas vidas. E nós precisamos, o principal é entender que o alvo é Ele, o propósito vem dEle. E nós precisamos usar as nossas vidas para a glória dEle. O homem foi criado por Deus para um propósito. Romanos 8:29. Porque dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Destaque para a palavra predestinou, que significa dar destino de antemão. Predestinar com antecedência. Antes de você nascer, o Senhor já tinha um destino para você. Na barriga da sua mãe, o Senhor já tinha um destino para você. O Senhor já sabia do meu destino muito antes de eu mesma conhecer ou tentar imaginar. Para serem, com base nela, podemos afirmar que Deus está mais interessado naquilo que somos do que aquilo que fazemos. Às vezes também a gente quer fazer. Não, pastor, tem que fazer não sei o quê. Não, eu preciso fazer alguma coisa, tem que ser alguma coisa. Mas quem você tem sido em Deus? O quanto você tem buscado a face do Senhor? Qual é o tempo de qualidade que você tem tido com Deus? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer o tempo todo. Às vezes a gente vai passando os dias, os nossos trabalhos, os nossos afazeres, a nossa casa, é o nosso filho, é o nosso marido, e a gente vai deixando passar. A gente vai deixando passar, vai deixando de ter tempo de qualidade com o Senhor. Quem você é em Deus? Você precisa saber quem você é em Deus antes de querer fazer alguma coisa para Deus. Antes de querer se prontificar em alguma situação aqui na igreja, você precisa entender quem você é em Deus. Qual o seu nível de intimidade com o Senhor? Efésios 1, de 3-6 vai dizer: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. No versículo 4, ele vai reforçar o fato de que Deus tinha um propósito para as nossas vidas antes da fundação do mundo. Quando Deus fez o mundo, Ele já sabia que você existiria e já tinha um propósito para a sua vida. Porque como a gente fala, Ele sabe o final desde o começo.
Ele já sabe tudo que você vai viver, tudo que você vai passar, o que você precisa fazer. E para você identificar isso na sua vida, você precisa estar conectado a Ele. O seu coração precisa estar voltado a Ele. Na segunda parte do versículo 4, há mais uma afirmação de que Deus nos criou primeiramente para sermos. Nós precisamos ser em Deus e depois fazer. Deus nos projetou antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis e para viver na presença dEle em amor. Fundamentos nesses textos já podemos identificar a raiz das competições, das divisões, das confusões e a falta de caráter que às vezes nós encontramos na igreja. Todos esses problemas são gerados pela falta de entendimento que prioritariamente fomos salvos para ser conforme a imagem de Jesus Cristo, para não podermos fazer a obra. Muitos pensam que o propósito de Deus é ativismo religioso. Quantas vezes a gente já ouviu falar, pessoas falarem intencional pra gente assim, que estão com a intenção, não, eu estou pensando em sair da igreja porque não tem nenhum cargo para mim, não tem espaço para eu exercer meus ministérios, o pastor não me dá uma oportunidade, então eu não sei se eu vou ficar aqui não, porque não tem que fazer, né? Então vou para outra igreja para ver se lá eu tenho alguma oportunidade, querido. Antes de fazer, você precisa ser em Deus. Antes de você inclinar o seu coração para algum ministério, para alguma coisa que você queira fazer, você precisa inclinar o seu coração para Deus. Para que você consiga entender o que Ele quer para a sua vida. Qual é o propósito dEle na sua vida. Não há problema em alguém desejar ser um músico, um cantor, um professor, ou líder de célula. Enfim, o problema é não compreender a ordem de prioridade de Deus. Precisamos ser para fazer. É possível exercer ministérios, mas devido à falta de vida e compromisso com o propósito de Deus, seremos julgados e condenados pelo Senhor. Nós vamos entender isso lá em Mateus 7, de 21 ao 23, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Nós vemos explicitamente nesse texto que fazer sem ser traz condenação para as nossas vidas. Explicitamente nos versículos 22 e 23, vemos que as pessoas que faziam parte do ministério profético, de libertação, de cura, eram julgados como alguém que praticava iniquidade. Por quê? Porque faziam tudo isso sem estar identificadas com Jesus Cristo. Jesus não as conhecia, ou seja, não tinha intimidade com elas. Qual é o nível de intimidade que você tem com Jesus? Qual é o tempo que você tem dado a Jesus? Não adianta fazer sem ser. Não adianta querer fazer sem ser amigo de Deus, sem ter intimidade com Ele, sem buscar a face dEle. Não adianta subir aqui por subir. Nós precisamos entender o que o Senhor quer para as nossas vidas. Em várias passagens bíblicas, Deus separou pessoas desde o ventre da sua mãe com propósitos grandes. Nós podemos ver isso através de Moisés. Deus tinha um propósito para ele. José, Josué. Nós podemos ver isso na vida de Sansão. Antes de Sansão nascer, o Senhor mandou um anjo para falar para a mãe dele qual era o propósito dele na terra. O pai não estava junto, pediu ao Senhor para que mandasse o anjo de novo, para que ele ouvisse e entendesse qual era o propósito daquele menino na terra, para ele levar aquele menino ao propósito dele. Infelizmente, Sansão fez algumas escolhas erradas,
e acabou colhendo alguns frutos dessas escolhas, mas ainda assim o Senhor teve misericórdia da vida dele. Outro que nós podemos citar é Davi. Davi foi alguém que aprendeu a ser para fazer, e por isso foi um homem segundo o coração de Deus. Deus opera em nós o querer e o realizar, segundo a sua vontade. Atos 13, 21 a 22, ele vai dizer: e depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Às vezes, irmãos, nós gastamos muito tempo esperando uma resposta do lado de fora. Às vezes você vem na igreja e quer que, mais uma vez eu repito, o pastor fale para você qual é o seu propósito, que alguém diga para você alguma coisa, que uma irmã revele a você o que o Senhor tem para a sua vida. Davi era um improvável, ninguém olhava para Davi, aquele menininho pequenininho, estranho. Ninguém viu o potencial nele, mas o seu coração já queimava e já ansiava pelo que o Senhor queria fazer na vida dele. Ele não esperou uma resposta de fora, até porque se ele esperasse uma resposta de fora, ele nunca teria, porque ninguém queria saber de Davi. Davi, aquele menino pequeno, franzino, fazer alguma coisa, ser rei, nunca serão, nunca. E às vezes você está esperando alguém te falar alguma coisa, e às vezes até você ouve alguém falar alguma coisa para você, mas parece que o seu coração ou sua mente não está startando, não está entendendo, não está recebendo. Meu querido, não espera uma jumentinha falar com você, não espera uma sarça arder na sua frente e você ouvir a voz. Bota seu joelho no chão, pede direção ao Senhor, aprenda a ter intimidade com Ele. Feche a porta do seu quarto, busque respostas de Deus e abra o seu coração para receber o que Ele tem para falar para você. Porque às vezes a gente quer ouvir de Deus, mas só quer ouvir o que a gente está afim. Se Deus fala alguma coisa diferente, eu não vou ouvir, vou fechar os meus ouvidos. Não é isso que eu quero. Ah, que o Senhor está falando para você ir por um outro caminho. Ah, não, Senhor, mas eu quero ser isso aqui. Se não for isso aqui, eu não quero ser. E aí você acha, ou você finge que o Senhor não está falando com você, mas Ele está falando. E uma hora o Senhor vai cobrar. O Senhor vai te pegar pelo laço e vai te puxar. Romanos 8, 14, 16 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A partir do momento que você se entrega ao Senhor, entra na presença dEle, busca a intimidade com Ele, o Espírito de Deus vai testificar com o seu espírito. Você não sabe o que fazer? Peça direcionamento ao Senhor, para que Ele testifique no seu coração o desejo dEle para a sua vida, não o desejo seu desejo. A maioria das sinalizações de propósito de Deus não está do lado de fora, e sim do lado de dentro. Mas não confunda a voz de Deus com a sua voz, com desejos e motivações erradas do seu coração. Infelizmente nós temos um coração enganoso, que às vezes acaba trazendo alguns sentimentos e algumas percepções que não são verdadeiras para a nossa vida. Então nós precisamos buscar intimidade com o Senhor. E é isso que Davi fazia. Ele tinha intimidade com o Senhor. Antes mesmo dele ser rei, ele já sabia o que o Senhor tinha para a vida dele. O coração dele já ardia pela adoração ao Senhor, já ardia por fazer a obra. Ele sabia o que o Senhor tinha chamado ele, o que o Senhor ia fazer na vida dele.
Nós precisamos entender isso, meus queridos. À medida que nos posicionamos em oração, relacionamento com o Espírito Santo, podemos confirmar se o que está dentro de nós está alinhado ao que o Senhor quer para as nossas vidas. O texto de Atos 13, 21 e 22 deixa claro que Deus destruiu o rei Saul porque passou a governar a nação de Israel sem caráter e compromisso com ele. No entanto, levantou outro rei, Davi, que buscou ser segundo o coração de Deus. Por isso, executou toda a sua vontade. Aprender a ser para fazer. Os nossos corações têm que estar alinhados ao propósito eterno de Deus. Onde seu coração está? O que você tem feito da sua vida? Como você tem usado sua vocação, seu chamado nesse tempo? Qual é a influência que você tem tido com as pessoas que te rodeiam? Na sua casa, no seu trabalho? Eu queria te levar a pensar, se você morresse hoje, qual o legado que você deixaria? Quem você influenciaria com a graça de Deus? Quem poderia levantar e dizer: a minha vida foi impactada pela sua vida? Nós tivemos com o pastor Marcos essa semana e eu tive o prazer de falar com ele que a vida de Rossana impactou a minha vida, que ela fez diferença na minha vida, no meu coração. E esse texto que ele disse: se um grão de trigo cair e não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Eu disse a ele que se ninguém falasse com ele que a vida de Rossana deu fruto, ele poderia ter certeza que o fruto sou eu. Que é através da vida dela, eu floresci. E com a ida dela para o céu, o Senhor trouxe ao meu coração algumas perguntas e algumas respostas que eu precisava entender. Se você fosse hoje para a glória, qual é a vida que você deixaria impactada? Qual é o legado que você deixaria nessa terra? Se a gente tivesse... Eu fiquei me perguntando várias vezes, irmãos, se eu tivesse ido para a glória, se tivesse um velório meu, quem viria falar com meu marido? Não, Camila foi uma pessoa que fez a diferença na minha vida, que revelou a glória de Deus através da vida dela na minha vida. Eu entrei em crise. E eu queria compartilhar isso com os irmãos. Se o Senhor te chamasse hoje, qual a diferença que você tenha feito na vida das pessoas que te cercam? Vamos orar? Sonde seu coração nesse momento. Pergunte ao Senhor. Peça a Ele para trazer respostas ao seu coração, ministrar a sua vida, para que você entenda o propósito, através do propósito eterno dele, para que você compreenda que a sua missão nessa terra é cumprir o propósito de Deus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se o Senhor te levasse hoje, o que você deixaria de legado? Qual a importância que você teria para as outras pessoas e qual a diferença que você faria na vida delas?
Senhor, nós queremos te agradecer, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Nós queremos te agradecer por essa semana que nós temos vivido, Pai. Nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E nós queremos te pedir nessa noite, Senhor, faz através de nós, faz além de nós. Deus, que em nome de Jesus nós possamos buscar, ó Deus, a vontade do Senhor para as nossas vidas, essa vontade que é boa, perfeita, agradável. Pai, que nós possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas, que nós possamos influenciar outras pessoas com o amor do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor revele as nossas vidas, que nós possamos ministrar as outras vidas, que nós possamos revelar o amor do Senhor para aqueles que ainda não te conhecem, Jesus. Deus, ensina-nos a amar mais. Senhor, coloque em nosso coração mais desejo de te buscar, de ter intimidade com o Senhor, de falar com o Senhor como amigo, como Pai querido que o Senhor é. Obrigada, Deus, porque apesar das nossas falhas, apesar das nossas limitações, o Senhor nos guarda, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos livra de todo mal. Te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha falar aos nossos corações, que tudo isso que foi falado, ó Deus, tudo isso que foi ministrado, Senhor, venha trazer, ó Deus, pensamentos, ó Deus, às nossas vidas, ó Deus, que nós possamos entender qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas, qual a diferença que nós temos feito no nosso tempo, na nossa geração. Na verdade vos digo que se um grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Senhor, que nós possamos dar muitos frutos, que nós possamos matar a nossa carne, que nós possamos nos deleitar no Senhor, Jesus, e que nós possamos fazer a diferença nessa geração. Senhor, vai ateando o fogo do Senhor nos nossos corações, Jesus, falando aos nossos corações, Deus, mostrando a sua vontade nas nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui para te adorar, para te servir, para bendizer o seu nome e para aumentar a nossa família, para levar a sua palavra àqueles corações que não te conhecem, para ministrar o Espírito Santo do Senhor a outras vidas que precisam ser salvas, ser curadas, ser transformadas pelo Espírito do Senhor. Deus, em nome de Jesus, que nós possamos fazer a diferença nesse tempo, Pai. Ouve o nosso clamor, olhe para os nossos corações, Jesus. Que nós possamos entender a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que os nossos corações estejam alinhados ao teu Espírito, Deus. E que nenhuma confusão venha à nossa mente, ó Deus. Que nós possamos entender o que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós possamos buscar intimidade com o Senhor. Ouve o nosso clamor, Deus. Ensina-nos a cada dia mais. Em nome de Jesus.